Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Experiência de gestor, essência de comunicador, jornalista que tem marca própria, conhecido por se posicionar e buscar um jornalismo sério, independente e justo. Leonardo Meneghetti, apresentador do fenômeno Donos da Bola da TV Bandeirantes, está aqui com a gente para bater papo sobre a sua carreira e também sobre o futebol. Boa tarde, Meneghetti. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Boa tarde, Cassiano. Eu que agradeço esta oportunidade de conversar com os ouvintes do programa de Carrinho. Deixo aqui o meu abraço a toda a equipe da Rádio Taquara e também a todos os teus ouvintes. Valeu, e para início de conversa, nosso público adora conhecer, relembrar histórias de como tudo começou. Conta para a gente como os caminhos te levaram para a comunicação, tuas primeiras oportunidades, o que aconteceu para chegarmos no Meneghetti de hoje. Bom, eu desde menino tinha a vontade de ser jornalista, eu praticava o famoso botão, futebol de mesa, futebol de botão, narrava meus jogos. Infelizmente não tive garganta suficiente para sustentar a trajetória de narrador, que eu acabei nem tentando, e comecei a me apaixonar pela reportagem. Eu, quando jogava futebol de mesa, para que tenham uma ideia, eu tinha um jornal que eu fazia dos meus campeonatos, que o nome era A Fichinha. Matéria especial com jogador, com treinador, resultados, crônica dos jogos, A Fichinha. Isso aí eu tinha os meus 13, 14, 15 anos. Eu comecei fazendo um estágio logo no primeiro semestre da faculdade, aos 18 para 19 anos, um estágio gratuito na então Rádio Guaíba, que vivia um momento de grande dificuldade financeira, ainda saindo da Caldas Júnior, indo para a família Ribeiro. E aí eu fiz um estágio lá que eu ia fazer rádio escuta dos jogos. Depois eu participei de um concurso na RBS para selecionar repórteres. Aí eu já estava da metade da faculdade, terceiro para o quarto semestre. Repórteres para Santa Catarina, para atuar no Jornal Diário Catarinense, em Florianópolis. Eu acabei passando entre 90 candidatos, 13 foram selecionados e efetivamente 9 ficaram morando em Florianópolis para trabalhar no Diário Catarinense. Eu fiquei lá por 2 anos, depois fui transferido para Zero Hora, fiquei mais 3 anos e meio na Zero Hora, depois tive uma passagem muito rápida pelo Correio do Povo, até que no finalzinho de 93, começo de 94, eu fiz a minha estreia na Band como repórter, da TV, depois da rádio, e aí lá comecei também a ganhar oportunidade como gestor, né? Sempre participando desde 95 dos debates esportivos, que começaram com o Camisa 10. Em 94 eu apresentava aos sábados o Band Sport Show, ao lado do José Evaristo Villa-Lobos, o Nobrinho, que depois foi ser assessor de imprensa do Inter. E em 99 eu tive a minha primeira experiência como gestor, chefe de esportes, em 2000 gerente de rádio, ainda em 2000, diretor de jornalismo de rádio e TV, e desde 2005 na direção geral do grupo, sendo que eu estive durante 2 anos e meio também na direção de uma emissora do Grupo Bandeirantes, a Band Paulista, no interior de São Paulo. Isso é rapidamente a minha trajetória como jornalista. É uma trajetória muito intensa, de muito tempo de Bandeirantes. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas você já mencionou a questão do trabalho de gestão. Em paralelo ao jornalismo, você se estabeleceu como um gestor de sucesso e foi no Grupo Bandeirantes, tendo inclusive morado alguns anos em São Paulo, como você colocou, e retornado para o Sul em 2019, estando na direção geral do grupo até o mês de maio deste ano. É algo que você vislumbrou lá no início da carreira também, se preparou para isso e era possível conciliar as atividades? Não, eu nunca tive a oportunidade de imaginar que isso pudesse acontecer. Como eu digo, o que eu sou é jornalista e repórter. Isso está na minha essência, isso está no meu código genético, né? Isso está no meu DNA, é o que eu gosto realmente de fazer. Além de apresentar programas de debate esportivo, eu gosto muito de debater, né? De divergir.
de ter contestação, de fazer uma tese e alguém contraditar, colocar um outro ponto de vista. Eu acho que a gente cresce muito assim. A questão da gestão surgiu num convite do Bira Valdez, quando ele decidiu me promover. Eu era repórter, era chefe de esportes. No começo, uma experiência bem difícil, porque não tem muito manual para isso. Tem algumas dicas, tem aquilo que tu traz das tuas experiências, dos teus bons chefes, de tu limpar aqueles que tu teve que eram incompetentes, tu não seguir aqueles exemplos, tu seguir os exemplos de quem tu acha que te acrescentou. Então, efetivamente, não foi algo que eu tinha imaginado, eu nunca me pensei nisso. Eu sempre me imaginei como repórter. No primeiro momento de jornal, eu sempre gostei e continuo gostando muito de escrever, depois de rádio e televisão. Então, essa experiência de gestão me acrescentou muito na minha vida, e o contrário também é verdadeiro. Eu uso muito uma tese para educar os meus filhos de que as coisas têm consequência. Uma tese da minha esposa, que também é jornalista, a Lúcia Matos, que atua na Band, na Rádio Band News, e ela fala muito isso, né, para os nossos filhos. As coisas têm consequência. Eu adotei um pouco isso e também utilizo em gestão. Em gestão é muito isso, né? As coisas têm consequência. Uma decisão hoje, ela pode não ter um reflexo imediato, mas ela vai ter uma consequência, boa, ruim, conforme o teor da decisão. Então, é muito legal isso. Também levo para a gestão um pouco da experiência de convívio com pessoas muito inteligentes. Uma delas, para mim, um dos grandes gestores que eu conheci no futebol, o Filipão. Convivi muito com ele como setorista do Grêmio, em viagem, concentração, hotel, pós-jogo, véspera de jogo. Tu vai conversando. O Filipão é um grande gestor de vestiário. Eu sei que ele é o técnico do 7-1, eu sei que ele já teve passagens ruins, tanto por Grêmio quanto por outros clubes, mas eu acho ele um baita gestor de vestiário. E esses exemplos a gente também vai agregando na gestão, onde eu estou desde 1999. Então foi uma experiência inesperada que eu tive na minha carreira, a convite do então diretor da Band na época, o Bira Valdez. Interessante isso que você coloca, eu concordo plenamente que tudo tem consequência. Nesse sentido, como você vê o jornalismo atualmente no Rio Grande do Sul, com destaque para o esporte? A forma como ele vem sendo praticado te agrada? E o que na sua opinião, é nesses anos 2000, a marca da Bandeirantes que a personifica em relação às demais? Bom, eu acho que a grande marca da Bandeirantes, eu vou começar por essa parte da pergunta, é que a gente efetivamente pratica um jornalismo esportivo, né? A gente não tem simplesmente um departamento de esporte, a gente tem um departamento de jornalismo esportivo. A marca do nosso jornalismo esportivo é a crítica, é a cobrança, é o acompanhamento com um olhar mais atento, né? De não cobrir o esporte por esporte, de trabalhar com independência editorial para cobrir Inter-Grêmio, de respeitar os profissionais envolvidos, mas de efetivamente cobrar, né? De ter uma postura um tanto mais crítica, de não se deixar levar pela onda ou pelo modismo. Esta é uma marca do nosso jornalismo esportivo e que a gente tenta exercer respeitando as características de cada profissional. Isso também é importante. Alguns profissionais que preferem realizar um jornalismo um pouco mais leve, menos crítico, também tem espaço na Band. Outros que preferem tratar o esporte como entretenimento. Mas a nossa marca, em linhas gerais, é esta, de um jornalismo mais denso, mais profundo, de coberturas mais intensas. Eu acho que o jornalismo, como um todo, está passando por uma grande transformação com o advento das redes sociais, né? A rede social faz com que cada cidadão tenha opinião, tenha uma espécie de um mini veículo de comunicação nas suas mãos, para opinar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e outras tantas que há por aí. E a partir daí ela se forma também, ela se torna também um formador de opinião. Então o jornalismo precisa trabalhar muito com a credibilidade, né? Porque quem ainda tem a credibilidade, quem ainda é mais respeitado pelo senso comum da sociedade são as mídias tradicionais, a rádio, a TV. Então é importante que quem é ouvinte, telespectador, leitor, identifique o veículo ou o profissional. Profissionais que têm uma história, de racionalidade, de credibilidade, sem ser passional em suas análises. Eu acho que este é um momento novo para o jornalismo, esse advento da rede social. A gente está tendo
que se reinventar a cada dia, a gente está tendo que aprender a cada dia, mas isso também é muito bom. Toda novidade é saudável, não é, Meneghetti? E cada vez mais a gente vem aprendendo com as tecnologias e se adaptando a elas. E o uso hoje das redes sociais, o uso hoje dos canais de internet para noticiar tem tido um advento muito bom da chegada dos profissionais de meios tradicionais. O que, em virtude da grande referência positiva que tem as mídias tradicionais, no sentido da credibilidade, ter esse pessoal migrando para os meios digitais, mais aumenta a confiança de que é uma alternativa legal. E as próprias mídias tradicionais estão se adaptando a essas plataformas. E você coloca aí a Band, realmente o ouvinte percebe que tem no seu DNA a questão de cutucar, de cobrar, de buscar a melhor notícia e não se mexer em noticiar, em criticar se for justo, merecido, sempre com respeito. E na TV Bandeirantes do RS, Meneghetti, o programa da hora do almoço, que em boa parte destas últimas décadas teve você no comando, passou por inúmeros nomes, formações e formatos. Eu comecei a te assistir na época do toque de bola. Tinha o Ribeiro, o Belmonte, o Záquia e o Maineri. Relembre essas formações com um destaque especial à tua parceria com o Ribeiro. Em 94 eu apresentava o Band Sport Show às 11 da manhã dos sábados com o Nobrinho. Em 95 a Band faz uma parceria com o jornalista Rogério Amaral e lança o Camisa 10. Rogério apresentava, Antônio Augusto participava deste programa, Meneghetti e Ribeiro eram repórteres, Alexandre Farina e outros tantos que passaram por lá também, mas a base do time era esta. Um programa que marcou época também no horário do almoço, um programa muito tradicional, e ele foi de 95 até 99. Depois veio o Esporte Total, aí com Meneghetti e Ribeiro Neto. Depois um programa um pouco mais curto, de apenas meia hora, mais uma resenha esportiva com algumas opiniões, mais matérias, não era propriamente um programa de debate. Depois veio o Toque de Bola, aí numa parceria com Záquia, Maineri, Meneghetti, Ribeiro, João Carlos Belmonte, Maureen Freitas, aí ele foi trocando de nome, ele passa uma época a se chamar Jogo Aberto RS, né? Tivemos Luciano Davi, Homero Bellini, outros nomes que foram passando por lá, né? Chico Garcia, Sérgio Couto, Daniel Oliveira, enfim, vários nomes aí, ele foi trocando, daí depois ele já virou uma primeira versão dos Donos da Bola, o REC passou por lá também, João Garcia, olha, são muitos nomes, Cadu, eu vou certamente aqui, vou acabar cometendo alguma injustiça de tantos nomes, né? Baldasso esteve lá nessa época, JB, Wagner Martins, enfim, olha, é muita gente que trabalhou lá, mas sempre com a essência do debate, né? Sempre com a essência de ter um debate esportivo, de opiniões variadas, contando com ex-dirigentes. Esta foi uma marca. Aí o programa muda numa época que não era a minha gestão da Band, quando eu vou para São Paulo, isso foi em 18 e 19, e quando eu volto em 20 a gente retoma este modelo dos Donos da Bola RS que está no ar hoje. Pois é, quando você retornou ao Rio Grande do Sul, reassumiu o comando do horário nobre do almoço da Band e remodelou os Donos da Bola, programa que tem muita repercussão aqui no estado. A gente já conversou aqui com o César Cidade Dias, mas conta um pouquinho dessa versão de agora do programa. Como que é os bastidores desse programa, que tem comunicadores de muita repercussão com os seus próprios canais, não é? O programa tem um sucesso alcançado de forma meteórica, já nas primeiras semanas. O programa se tornou um hábito dos gaúchos e mundo afora visualizado pelo YouTube. O programa é uma marca, hoje é uma referência esportiva.
Não é porque eu apresento o programa, e a razão do que eu vou dizer agora está muito menos na minha apresentação e muito mais na qualidade do time, tanto o time que faz o programa na linha de frente como o time de bastidor. O programa, na minha opinião, ele é o melhor programa de esportes do Rio Grande do Sul, de rádio e televisão. Ele é o programa que mais repercute hoje em rádio e televisão na área de esportes. Isso se deve a um bom time, é um time muito, muito eclético, muito heterogêneo. Então nós temos ali uma figura completamente maluca como o Baldasso. Tem um outro maluco que é um pouco... que fala uma linguagem mais do futebolês. O Baldasso fala uma linguagem mais do torcedor, que é o Ribeiro Neto. Tem alguém com uma visão mais diretiva, de bastidor, de ambiente de vestiário, que é o César Cidade Dias. Tem um repórter que é muito bem informado, como o JB Filho. Tem um outro repórter na central atualizando tudo que acontece, que é o Tiger Junk. Tem um editor mestre, como o Paulo Pires, além dos outros que participam, Diogo Rossi, Matheus Dávila e, eventualmente, a turma da rádio. Tem um apresentador razoavelmente ácido, um tanto amargo, que tenta distribuir o jogo ali, o que não é muito fácil. Mas eu acho que esta é a grande marca do programa, né? A questão de botar pessoas bem diferentes na sua história, no seu modelo de exercer o jornalismo, a comunicação, juntas no mesmo ambiente. A gente se tornou um grupo de amigos, a gente não precisa ensaiar as teses, porque a gente pensa muito diferente dos assuntos, e a gente acabou tendo uma afinidade muito grande. A gente fica o dia inteiro trocando mensagem de WhatsApp sobre futebol, sobre o programa, sobre Grêmio, sobre Internacional, sobre seleção, sobre tudo. A gente fica o dia inteiro. O programa não acaba quando encerra ali às 1h30 e nem começa ao 12h30. Para nós o programa começa muito antes, né? Muito antes. Então realmente é muito legal isso aí. Eu faço com muito prazer e com muita satisfação os donos da bola. Pois é, antes a gente falou, Meneghetti, dos canais de internet, e tu também entrou no YouTube, não é? Assumiu o teu Clube do Coração e passou a trabalhar também neste formato que já não é mais novo, mas é independente e o público gosta muito. O que fez tu tomar essas duas decisões e o que tem achado do retorno do público? Como que é o teu dia a dia atual? Eu decidi assumir o meu time do coração porque, casado com uma jornalista gremista, que é a Lúcia Matos, e tendo 2 filhos colorados, eu estava começando a censurar os meus familiares mais próximos, porque eu ia num shopping center, ia num restaurante, minha mulher queria colocar uma camisa do Grêmio, eu dizia não bota, porque senão vão dizer que eu sou gremista. Meus filhos queriam botar uma camisa do Inter, eu dizia não bota, porque senão vão dizer que o papai é colorado. E aí eu estava censurando, editando eles, né? Isso estava me incomodando. E aí eu parei para refletir, né? A gente começa a ficar um pouco mais velho, começa a perder amigos que ficam doentes, começa a olhar um pouco diferente para a violência. Porto Alegre, em 2015, quando eu assumi, viveu uma fase de muita violência urbana. Tinha a questão também do Estado Islâmico, um grupo terrorista assombrando o mundo. Aquilo me fez refletir. As pessoas estão umas degolando as outras, as pessoas estão morrendo. Será que as pessoas não estão preocupadas com o time para o qual eu torço? Sabe uma coisa? Cansei. E aí alinhei com a Bandeirantes essa decisão, tive todo o apoio da empresa e decidi realmente assumir o meu time do coração. Essa questão do YouTube, ela surge com uma influência muito grande do JB, quando eu volto para cá, no final de 2019. Aí em 2020, efetivamente em março, eu lanço o canal. 2 semanas depois entra a pandemia. E eu... Puxa vida, para futebol, para tudo. Eu tenho que ficar ali quase 6 meses fazendo um canal sem que tivesse treino, jogo, nada. Não foi nada fácil, mas consegui vencer essa primeira barreira. Estou muito feliz com os progressos, com o aprendizado, especialmente, que eu tenho no YouTube. Então está sendo uma experiência muito bacana. Agora, eu estou trabalhando mais, eu passo o dia atrás de informação, eu vejo tudo que é jogo, eu vejo jogos de adversários da dupla Grenal. Eu tive que mudar um pouco os meus hábitos, especialmente aos finais de semana, para ver mais futebol ainda, para estar mais... voltar a ser um pouco repórter, que era uma coisa que antes do YouTube eu tinha... Eu, de vez em quando, me arvorava a dar uma informação e tal, mas agora eu vou atrás, eu cavoco, eu tento, eu ligo, checo a informação.
E eu estou fazendo isso com muita satisfação, porque esse negócio de reportar, de apresentar questão de esporte me satisfaz, me atrai muito, e eu faço isso realmente com responsabilidade, mas com muita satisfação. Muito bem, estamos aqui com Leonardo Meneghetti, jornalista do Grupo Bandeirantes. Meneghetti com muita tradição no esporte, comando Donos da Bola. E Meneghetti, no mês de maio, você saiu da direção geral do Grupo Bandeirantes, aqui no RS, e passou a se dedicar exclusivamente aos Donos da Bola e teu canal de YouTube. Teu futuro profissional estará mais ligado agora ao público final? Eu acho que ele está mais ligado ao público, mas no Donos da Bola eu já tinha esse contato, né? E nos eventos que eu sempre participei, e realmente eu passei por essa mudança agora em maio. Era um projeto que eu tinha para daqui 4 anos, quando eu fizesse... Eu estou com 55, quando eu fizesse 60 anos, e faço 56 agora em outubro. E me foi proporcionado antecipar isso porque eu recebi um convite da Band para voltar para o centro do país, e eu optei dessa vez por declinar, por ficar aqui, e aí nós começamos a negociar, e o caminho encontrado foi esse, o que me deixa muito feliz, fui muito respeitado pelo grupo, para poder ter esta oportunidade de tocar o meu trabalho em rede social, Instagram, YouTube, e permanecer nos Donos da Bola, rádio, TV e comentário esportivo, atualidades esportivas, com o Luiz Henrique Benfica, de segunda a sexta. O programa é entre 11 e meio-dia, eu faço meu comentário ali, meio-dia e 45. Então, foi muito respeitado pelo grupo, isso me deixou muito feliz. E realmente é uma mudança. E está sendo legal. Alterou minha rotina, eu posso eventualmente ter uma tarde mais liberada, sempre no telefone, atrás de informação, vendo. Agora eu tenho tempo para ir ver treino do Grêmio e do Inter, agora eu tenho tempo para ver mais futebol. Eu estou muito feliz com isso. Nem imaginei que fosse me adaptar tão rapidamente, as primeiras 2 semanas foram um pouco difíceis, mas agora já estou melhor adaptado, não 100% ainda, às vezes eu me pego na metade da manhã, 10 horas da manhã em casa, produzindo conteúdo, tomando um chimarrão, coisa que eu não fazia antes. Então está sendo uma experiência de vida também muito interessante, mais tempo para a família, mais tempo para contemplar uma paisagem bonita, mais tempo para tomar um mate, para conversar com a minha esposa, para estar com meus filhos, menos preocupações. Está sendo bacana, está sendo divertido, está sendo uma etapa bem interessante essa que eu estou fazendo. Mais próximo do público, sob certo aspecto, mas isso o dono sempre me proporcionou, quando eu vou a estádio, nas ruas mesmo, então... Não chega a ser tão novo desse aspecto, desse ponto de vista. Que legal. E por falar em público, vamos falar de futebol. A virada do Inter obtida diante do Colo-Colo, na sua opinião, o credencia ter muitas chances de conquista na Copa Sul-Americana? O jogo do Internacional com o Colo-Colo, ele é histórico, ele será inesquecível, ele entra para a história do clube e do estádio. O jogo. O contexto em que ele é disputado, oitavas da Sul-Americana, não. Uma competição normal, que o Inter já ganhou, oitavas de final, é mata-mata, mas não é a fase mais importante, ainda faltam outras etapas para chegar à decisão do título, tem que passar por quartas e por semifinal. Então esse contexto não parece interessante, mas a circunstância, estar na soma de resultados, perdendo por 2-0, começar o jogo e tomar o gol, estar perdendo o segundo jogo e na combinação de resultados estar tomando 3-0 e virar, marcar 4 gols é realmente algo impressionante, não é algo comum, né? O Internacional, e eu estava no estádio, ele não se abateu, ele ficou 5 minutos, deu tempo para ele ficar abatido, depois ele conseguiu se reencontrar em campo e cresceu no jogo. Então, é realmente algo muito grande, assim, foi uma façanha que o Internacional foi épico. Esse foi um momento épico. O Inter, sim, se credencia porque esse tipo de virada, esse tipo de retomada, ele cria casca no grupo, ele dá confiança, ele ergue o moral, ele dá confiança para o treinador, ele anima, ele mostra que o time está no caminho certo, e isso pode ter impacto no brasileiro também, mas especialmente na Sul-Americana. O Inter talvez agora, quando jogar fora contra o Melgar,
do Peru, na próxima fase, no começo de agosto, talvez esteja melhor ambientado ao mata-mata, que é sempre traiçoeiro, que não te permite errar, que não te permite vacilar. O Inter foi jogar lá contra o Colo-Colo em Santiago, achando que era um jogo de campeonato de pontos corridos. Daqui a pouco se empatar tá bom, se perder por um golzinho só. Quando viu, perdeu por 2 e poderia ter perdido por mais. Poderia ter voltado já virtualmente eliminado se tomasse 3 ou 4. 4 acho que um certo exagero. Talvez 3-1 fosse um placar justo para o jogo, mas poderia ser 3-0 daqui a pouco. Então eu acho que realmente essa vitória, da maneira como ela foi construída, essa classificação como ela foi resgatada, uma classificação que estava sendo perdida, eu acho que ela une, aglutina e torna o Internacional um grande candidato, não um favorito, mas um grande candidato ao título. E o Grêmio, Meneghetti? Qual o teu diagnóstico de uma referência entre 2017 e 2019 no país para uma Série B sofrível? O erro do Grêmio não foi ter contratado ou mantido o Renato por muito tempo no cargo. O erro do Grêmio foi ter dado a chave do vestiário para ele e todo o comando do futebol, aproveitamento da categoria de base, indicação de contratação. Esse foi o grande erro do Grêmio. O Grêmio não entendeu o seu tamanho e não entendeu que o Renato era o técnico do time, um bom técnico e poderia dar, como deu, um bom resultado. Mas à medida que o Renato começa a ganhar títulos, Copa do Brasil e Libertadores principalmente, ele acaba tomando conta do ambiente de vestiário por completo. E ele atua daí de forma equivocada também como dirigente ou como comandante do departamento de futebol. E isso foi errado. O Grêmio errou em permitir isso. O Grêmio foi passivo. O Grêmio foi omisso em alguns momentos, deixou o Renato mandar e desmandar. Quando o Grêmio se vê obrigado a mandar o Renato embora, ele perde toda a sua referência. E aí vem dirigentes com um discurso ultrapassado, com ideias equivocadas e já não conseguem mais tomar conta da situação. Ali o Grêmio já tinha perdido o comando e o Grêmio não sabe até hoje o que realmente aconteceu. Tanto não sabe que o Grêmio foi rebaixado e não mudou quase nada. Manteve o técnico, manteve boa parte do grupo de jogadores, manteve os dirigentes. Implodido mesmo foi o Marcelo Oliveira, o coordenador técnico. E só isso. Até o executivo de futebol foi mantido. Então vejam que o Grêmio não entendeu o tamanho da queda e o que ela representava. Se fala que o Grêmio gostaria de ter feito uma mudança maior, mas que a questão financeira... O Grêmio também não teve vontade de fazer. O Grêmio ficou num discurso de fake news. Vamos fazer, e não fez nada. A primeira mudança era a mexida no técnico, era óbvio. Um técnico que rebaixa um time em 14 rodadas não tem ambiente para ficar. E ali era preciso fazer uma limpa no vestiário. Olha o que o Filipão está fazendo agora no Atlético Paranaense. O Filipão é bom técnico. E o Filipão diagnosticou de forma correta que era necessário implodir as lideranças, tirar os jogadores depois daquele jogo na Vila Belmiro com o Santos. O que aconteceu? A direção decidiu tirar o Filipão e ficar com as lideranças que rebaixaram o time, daí já com a assinatura na casa-mata do Wagner Mancini. Então eu acho que esse é o principal motivo. O Grêmio entregou não só o comando técnico, mas o vestiário e a chave do departamento de futebol para um único profissional que não tem preparo para isso. E raros técnicos teriam, eu não sei se algum teria. Talvez algum técnico como Klopp, como Guardiola, teria que conhecê-los melhor para ver se eles conhecem isso. Mas o Renato não tem essa capacidade de comandar e desmandar no futebol. Num primeiro momento pode ser, como deu certo no Grêmio, mas ad eterno não há nenhuma possibilidade para que esse modelo dê certo. E saindo do Rio Grande, indo para o futebol brasileiro, quem são para ti os favoritos em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores? Eu penso que a Copa do Brasil vai ficar com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, que tem alguma chance no Campeonato Brasileiro, não vai conseguir avançar na Libertadores, mais do que fase semifinal. Eu acho que o Corinthians é o candidato a ganhar o título da Copa do Brasil. Mas pode triunfar no Brasileiro, na Libertadores? É claro que sim. Mas eu acho que a Copa do Brasil é a competição mais acertada para o Corinthians. A Libertadores da América, na minha opinião, é do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é hoje o melhor time do continente, está voando na competição e só uma surpresa muito grande. Agora vem os confrontos dos cascudos, né? Atlético Mineiro,
Palmeiras, na outra chave lá tem Corinthians e Flamengo, então agora vem essas encrencas grandes. Aí onde um detalhe, um gol, uma expulsão mudam completamente o caminho do confronto. Mas o Palmeiras, para mim, é o favorito para ganhar a Libertadores. Esse grupo do Palmeiras, esse técnico, encaixaram uma maneira de jogar esta competição. E acho que o Campeonato Brasileiro ainda é aberto. Eu acho que não tem definição para campeão brasileiro. Palmeiras favorito? Flamengo tem tempo de chegar? Tem. Mas se o Flamengo conseguir avançar na Libertadores, talvez não dê tanto foco no brasileiro. Então eu acho que o Brasileirão ainda está bem aberto. E aí a janela de transferências pode ajudar alguém ou atrapalhar ou prejudicar. Mas o Palmeiras está um pouco à frente dos demais. Palmeiras, o Atlético Mineiro, acho que tem tempo para encorpar. Depois, mais atrás, Internacional, Corinthians, se o Inter acertar na janela aí, trouxer um centroavante, mais algum jogador, um lateral direito reserva. Então, acho que fica por aí. Mas eu vejo o Palmeiras um pouco à frente. Mas não é garantia, até porque se ele for avançando, por exemplo, na Libertadores, daqui a pouco não consegue conciliar as duas competições com o mesmo empenho. Bom, e terminando as competições, em novembro teremos Copa do Mundo, este ano no Catar, sendo aí no final do ano, em função do calor. Brasil na Copa. É possível o Hexa vir? Você está confiante, Meneghetti? Eu tenho uma opinião que ela vai desagradar muita gente, mas não é uma opinião assim tão definitiva. A gente tem o hábito de se iludir com as eliminatórias, né? Eu, em tese, não gosto do trabalho do Tite. E eu não gosto desta seleção brasileira. Eu acho que é uma seleção formada por muitos meninos. Eu gosto de time que mescle juventude com alguns mais cascudos. Nós temos alguns veteranos, um sistema defensivo, mas o nosso grande talento, né, ele é mais jovem. Repare que o Brasil tem bons jogadores, né? E tem um técnico que é um bom treinador, o Tite. Eu não gosto mais, não gosto tanto do trabalho dele na seleção como eu gostava em clubes. Fez um bom trabalho no Inter, fez um ótimo trabalho no Corinthians, fez um baita trabalho no Grêmio também, lá em 2001. Eu não acho o trabalho do Tite na seleção tão bom. Aquele negócio, por exemplo, que ele fez na última Copa do Mundo de revezamento para definir a capitania. Cara, capitão tem que ter um capitão e pronto. E todo mundo sabe quem é o capitão. Hoje é o Neymar, hoje é o fulano, hoje é o Daniel Alves, hoje é o Beltrano. Cara, não. O capitão é um cara que tenha perfil. Eu sei que tu dando a abraçadeira, tu tá passando responsabilidade. Não é assim que se passa a responsabilidade. Não precisa entregar a abraçadeira para passar a responsabilidade. Tem que definir. Ou o Brasil tem um líder ou não tem. Ou então ele está querendo dizer que o Brasil não tem um líder e por isso ele fez o revezamento. É assim que eu penso. Eu acho que o Brasil tem condições de triunfar na Copa, de fazer uma boa Copa do Mundo e até disputar o título e ganhar, mas eu acho que não vai. Hoje eu acho que não vai. Porque a eliminatória não é contra seleções do mesmo padrão que se encontra numa Copa do Mundo. O nível de exigência é outro. E eu até temo por uma surpresa numa fase prematura, tipo oitavas. Pega um adversário um pouco mais ajeitado, eu temo que o Brasil tenha dificuldade. Então, não me encanta esse time. Eu sei que é um time que tem jogadores de muito talento, mas observem, os jogadores brasileiros não são protagonistas nos clubes europeus. Não são protagonistas, né? Eles são jogadores importantes, não chegam a ser coadjuvantes, são jogadores importantes, mas dificilmente algum brasileiro é o melhor jogador do seu time na Europa. É só olhar para a seleção brasileira, pegar um por um, eu não vou desfilar todos aqui, e botar nos clubes, e nem o Neymar é o melhor jogador do clube. Nem o Neymar. Nunca foi, nem no Barcelona. Mas é protagonista, é um jogador importante, mas não é o protagonista. Nunca foi. Mas é um baita jogador, reconheço isso. O Brasil depende muito dele, né? Em 14 ele se machucou, em 18 ele não estava no seu melhor momento, tal. Enfim, vamos ver agora, mais maduro, talvez com a cabeça mais no lugar, talvez o Tite colocando ele mais no eixo, ele ajude. O Brasil pode ser campeão? Pode, mas eu não apostaria como favorito. Acho que ele tá num bolo aí de 4, 5 seleções. Eu quero ver o time da Inglaterra, eu tenho muita curiosidade para ver como chega esta Inglaterra. A França é um time que incomoda.
né? E sempre pode aparecer uma surpresa aí no meio desse bolo aí para incomodar. A Bélgica, o time da Bélgica está um pouco mais velho agora, talvez tenha perdido o melhor momento, mas vamos ver até novembro o que pode aparecer de novidade no time da Bélgica. Então é assim que eu tô desenhando essa próxima Copa do Mundo com muita expectativa, porque é um evento maravilhoso esse. Sem dúvida, um evento maravilhoso. Também não estou muito otimista com a seleção brasileira, Meneghetti. Bom, quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente. Obrigado, legal demais ter te recebido. Aproveita o espaço, divulga teu canal. E para quem ainda não segue, diga teus projetos de futuro, se solidificar ainda mais no YouTube. Olha, Meneghetti, prazerzaço poder ter te conhecido. Não te conhecia, feliz demais. Grande abraço e até uma próxima. Legal, Cassiano. Muito obrigado, foi ótimo esse papo. Obrigado, Cassiano, por essa oportunidade de conversar contigo, com os ouvintes. A toda a turma aí da Rádio Taquara também. Deixo o meu fraterno abraço. Gostei do nome, hein? Programa de carrinho aqui na Rádio Taquara. Achei criativo esse nome, cara. Achei esse nome legal aí. Programa de carrinho. Bom, além dos donos da bola, rádio e TV, né? Band TV, 12h30, na rádio das 19 às 20, das 7 às 8 da noite. Minhas redes sociais, convidando o pessoal para se inscrever lá no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, Meneghetti com Ghetti, Meneghetti Jornalista. Vamos estreitar essa relação. Tem muitos assados, churrascos, bastidores dos donos, bastidores do meu canal do YouTube. Até a minha recomendação é que o pessoal se inscreva lá no meu Insta, Meneghetti Jornalista, e cliquem na aba Bastidores para ver algumas dificuldades e atrapalhadas domésticas da minha produção de conteúdo. E é claro também o meu canal do YouTube, né? Um canal aí que eu ainda estou, como eu digo, eu estou permanentemente aprendendo. Eu acho que todo mundo está aprendendo esta ferramenta, como YouTube, como podcast, mas eu quero convidar todo mundo para se inscrever no meu canal do YouTube, Leonardo Meneghetti. Feitoria, gurizada! Abraço, Cassiano. Tchau, tchau. Valeu, Feitoria. Show de bola. Leonardo Meneghetti, apresentador da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, canal de YouTube. Meneghetti tá bombando, grande jornalista. Essa foi a entrevista desta semana, pessoal.